Parte 2 do vídeo, irmãos. Então, no final das contas, é o seguinte: todos os homens poderiam ter ido para o inferno e Deus seria justo. Eles não se dão conta que Deus é presciente, é soberano, sim, decreta as coisas. Ele que reorganizou todo o evento do mundo numa estátua. Ele que decidiu tudo. Em 4 animais. Ele fala o nome das pessoas antes de nascer. Mas a soberania de Deus não pode invalidar a sua justiça. E você não pode olhar para focar na soberania, aparecendo então um julgamento injusto. Quando você olha para a soberania de Deus do ponto de vista calvinista, vai surgir um julgamento injusto. E aí você olhar e falar, não, isso é justo, porque Deus disse que é justo. Você está olhando do ponto de vista calvinista, que é limitado, que está corrompido, e dizer isso é justo, quando é injusto. E a prova de que isso é injusto é que você jamais desejaria tal julgamento sobre você. Então, imagine, em Romanos 10, que é contexto de Romanos 9, Paulo vai fazer uma citação do profeta Isaías, onde Deus está contestando contra Israel, falando, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contraditório. Paulo falou isso, Deus disse acerca de Israel, mas acerca dos gentios, olha o que ele disse. E aí estávamos destacando a fé dos gentios. Agora vê bem, esse povo rebelde e contraditório, se você vai no contexto do profeta, vocês vão ver que Deus estava irado com esse povo e veio tão grande destruição sobre eles que acumulou cadáveres sobre cadáveres. No livro da lei está escrito, vocês não me obedecerão. E sabe o que vai acontecer? Eu vou castigar vocês 7 vezes mais. A fome vai ser tão grande em Israel que a mulher mais boazinha de Israel, ela vai catar o seu filho recém-nascido e vai comer escondido, não vai nem repartir com o marido. Então, tamanha desgraça veio não somente pela desobediência desses tais homens, mas porque eles estavam impedidos de obedecer a Deus, visto que Deus é o que decide quem vai obedecer a Ele e quem não vai. Agora, você tem compaixão pelo seu próximo? Você se colocaria no lugar daquela mulher que comeu o seu filho, das mulheres? Porque se Deus falou, isso com certeza ocorreu. E você vê que Nabucodonosor cercou Jerusalém por 1 ano e 6 meses. Não entrava alimento. Grande fome tinha na cidade. Tem um filme do profeta Jeremias que é tremendo, está no YouTube. Vocês podem assistir e ilustra muito bem essas coisas. O filme é tremendo, eu assisti ele várias vezes. E me deu tanta vontade de ler o profeta Jeremias que eu parti para a leitura e foi muito bom. Então, isso é o que está no livro da lei. Só que no próprio livro da lei, Deus toma os céus e a terra por testemunha. 2 testemunhas. E diz, eu tomo os céus e a terra por testemunha, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição diante de vocês. E eu disse, escolha o bem para que vivas. No dia do juízo, os céus vão testemunhar junto com a terra, e a terra são os homens que vão ser comprados da terra para um julgamento. Testemunha, julgamento, acusador. Os céus e a terra vão testemunhar o seguinte: Deus propôs os 2 caminhos e disse para vocês escolheram bem, mas vocês escolheram mal. Deus disse, vocês escolham, e nem tinha vindo Cristo ainda. Agora, tem pessoas que que querem dar hoje um testemunho que não concorda com o testemunho do céu, dos anjos, e nem com o testemunho de alguns da terra. Porque diz que o homem não tem poder de escolha. Então, por aí, você já começa a ver o veneno. É veneno de serpente isso daí. Já que eu não posso usar outras palavras, que os irmãos ficaram tristes, é veneno de serpente. Raça de víboras. É isso que Jesus falaria se tivesse hoje aqui, raça de víboras. E eu vou abrir uma fala aqui, irmãos, que eu acho que, não sei se todos têm coragem de falar, mas eu tenho contato com Deus. Vocês também têm. Se o que eu estou falando desagrada a Deus, eu estou lutando contra os desígnios dele, eu estou pronto para receber o castigo de Deus. Agora, se o que eu estou falando agrada a Deus
E o que eu estou falando é que Deus odeia a doutrina calvinista. Ai daqueles que ouvirem e continuarem rejeitando, seguindo as suas próprias pregações. Eu não costumo dizer que doutrinas tiram a salvação do homem, mas na palavra de Deus mostra doutrinas que fazem de um trigo joio, do homem que poderia ser trigo se tornar joio. E doutrinas que fazem do homem trigo. O trigo vai ser colhido no celeiro, o joio vai ser queimado no fogo. E o calvinismo hoje se tornou, é joio, e se tornou tão perverso que Deus vai colher alguns dos joios e vai lançar no fogo. Porque perverte o caráter dele. Não é só porque diz, o homem não tem poder de escolha e somente isso. É porque perverte o caráter dele. Torce os textos vez após vez. São arrogantes e incapazes de amar. Olha para o que é justo e diz que é injusto. Olha para o que é doce e diz que é amargo. E Provérbios diz, ai dos que fazem isso. Mas jamais eles... E dizem, isso é justo, doce. Mas jamais desejariam isso sobre a sua própria vida. Então presta atenção na ilustração que eu vou dar no final do vídeo. Então, baseado em tudo isso, se eu tiver errado, eu vou receber de Deus o castigo. Mas se eu tiver certo, eu vou receber de Deus a recompensa. E as pessoas vão receber o castigo. Joio só é introduzido no meio do povo quando os homens dormem. E essa questão de homens dormirem não é um sono literal. Todo homem natural dorme para descansar, mas não é esse sono. E o joio só foi introduzido quando os homens dormiram, não foi quando eles estavam acordados. Trigo representa a palavra de Deus, representa Cristo e a igreja, representa a doutrina, e joio representa os malignos. Tanto é que fala de ceifa. Você estuda as primícias? Então o joio vai ser tirado, na consumação dos séculos o joio vai ser retirado e vai sobrar o trigo. E eu não estou falando só de calvinismo, tem várias outras doutrinas, mas calvinismo também faz parte do joio. Vai ser separado uma coisa da outra. E isso, o joio, é plantado quando os homens dormem. Tem alguma parábola na Bíblia onde mostra que tinha 10 virgens e todas dormiram? Tem. Só que umas tinham azeite e a outras não. É um vídeo que eu estou preparando para fazer e trabalhar mais um pouquinho nele. Tem coisas para se meditar ali. Então, irmãos, no final das contas, Deus, Ele estende a mão para você. Se Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Ele estende a mão para você, só que Ele deu para você olhos. Ele não deu para você olhos e jogou um espírito de entorpecimento, como diz no próprio contexto. E isso Deus fez não como um castigo de uma grande rebeldia. Deus fez porque simplesmente odiou pessoas antes da fundação do mundo. E odiou antes mesmo delas nascerem. É claro, se odiou antes da fundação do mundo, se amou uns e odiou outros, odiou antes de nascer. E supostamente por isso que Paulo estaria usando Esaú e Jacó. Então Deus estende a mão, mas não dá olho para a pessoa, joga um espírito de entorpecimento, a pessoa com certeza não vai ver as coisas de Deus, não vai pegar na mão, e aí Deus vai falar rebelde contraditório. Aí o calvinista olha para isso, eu não sei se chega a meditar assim ou não, e diz, nossa, isso é muito justo. E que tal se essa cena toda recaísse sobre ele? E tem alguns ainda que dizem que são participantes do Espírito Santo, da boa palavra, dos poderes do mundo vindouro, mas nunca nasceu de novo. Então Deus estende a mão. Imagine, você está numa casa cheia de lama. Estão todos na mesma situação. Aí vem uma mão poderosa, assim, estendida na sua direção, passa por você e cata o seu pai. Limpa. Aí da participação do Espírito Santo, que só se recebe por fé. Boa palavra, né? Imagine um bonequinho aqui na minha mão, e eu representando Deus. Boa palavra, poderes do mundo vindouro, imposição de mãos, pregação e tudo mais, prega para muitos, mas eu não tive a intenção de salvar essa pessoa. Tuc! Jogo na lama de novo. Aí a mão poderosa de Deus vem de novo sobre a sua direção, mas não cata você. Cata outra pessoa que estava na mesma situação.
Podia catar você, mas não quis. E limpa a pessoa. Fala, esse daqui eu escolhi antes da fundação do mundo e salva. Isso é justo? Isso é a pregação calvinista. É só uma parábola, mas não tem nada de ironia, não tem, embora usar dessas figuras, não tem nada de ironia. É isso daí a palavra calvinista. É justo isso? É justo porque não é com eles, porque eles se consideram os eleitos. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Trarei descanso para vocês. Se vocês têm a revelação disso, vocês sabem que o descanso está ilustrado no 7º dia e vai acontecer no milênio. Um sábado, um milênio sabático na terra, de descanso para os homens. Mas todos estão cansados e oprimidos. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos estão cansados e oprimidos, mas não são todos que vão ser aliviados? Porque, afinal, Jesus não estava chamando todos. Ele estava chamando só os eleitos. Então, para isso, eles inventaram a expressão chamado externo e chamado interno. O chamado externo é onde tem que ser pregado para todos, mas o chamado interno é onde ele vai operar, que já estava designado pelo próprio Pai antes da fundação do mundo. No entanto, Jesus, antes de morrer em Jerusalém, ele chora em Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram. Chorando. Mas aí sabe o que alguns dizem? Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. Lá na hora de morrer, ele não orou para o Pai 3 vezes para tirar o cálice dele? E aí o cálice era a morte na cruz. Então Jesus estava orando para o Pai, falando, Pai, sabe aquele plano que o Senhor designou desde a lei dos profetas? Todo o trabalho que o Senhor teve nos profetas para profetizar sobre mim, se for possível, tire isso de mim. Manda todo mundo para o inferno. Aí na 3ª vez Jesus desistiu e foi fazer o que estava designado para ele. Diz que Jesus estava fazendo isso só para corromper o texto em que Jesus chora em Jerusalém, dando testemunho que quis salvar alguns e eles não quiseram. Homens desse não merece punição? Merece. Agora algumas pessoas falam, que isso, Luiz? Está querendo se tornar juiz agora de quem vai ser salvo ou não? Se eles podem se tornar juízes da mentira, por que eu não posso me tornar um juiz da verdade? Deus me chamou para ser rei e sacerdote. Se eles podem dizer, Deus não quis salvar a todos, a expiação não é para todos, deturpando texto após texto. Deus não quis salvar todo mundo, quis salvar eu. Eu sou eleito, a vida eterna eu não perco. Eu sou participante do Espírito Santo, da boa palavra, dos poderes do mundo vindouro, e eu nasci de novo, mas outras pessoas não. Isso é se gloriar em vão, sustentando a mentira. Se eles podem ser juiz da mentira, por que eu não posso ser juiz da verdade? Esses merecem punição. Mas Deus não vai condenar sem antes dar oportunidade de arrependimento para tal mensagem. Entende, irmãos? E existem vários outros tipos de mensagem que são réu de julgamento. Tem mensagens que não faz sentido nenhum, não vai tirar a salvação da pessoa, está errado, sim, não concorda, mas tem mensagens que são doutrinas de demônios. E calvinismo se tornou doutrina de demônio. Já era na época de Calvino, o qual mandava matar pessoas lá na cidade dele que não concordava com o evangelho. Você acha que Calvino, praticamente a pessoa que propagou, que divulgou toda a ideia e que hoje os homens estudam o seu livro, Calvino foi salvo? Calvino está condenado ao lago de fogo, porque ele tirou a vida de homens. Tirou a vida de homens em nome de Deus. Quem faz isso é um muçulmano que tira a vida de homens em nome de Deus. Calvino fez em nome de Jesus. Então vamos para a parte 3 do vídeo. Vamos ler esses textos de novo e vamos contextualizar eles e mostrar o que é a justiça de Deus.